Bom dia, gente. Gabriel. Bom dia, professora. Bom dia, Jane. Bom dia. Isso aqui. Sempre que vai todo mundo entrando, vou compartilhar aqui a continuação da nossa aula. Antes da gente... Vou só botar aqui. Pronto. Tá. Bom dia, gente. Sempre que vai todo mundo entrando. Hoje a gente vai dar continuidade, né, a falar sobre a introdução, aqueles aspectos introdutórios da psicologia social. Na última aula a gente viu um pouco daquele texto da Rosiane Neves, né, sobre Rosiane Neves da Silva, que a gente abordou o que é o social, né, a gente fez algumas discussões sobre essa noção de social, sobre as diferenças entre social e sociabilidade. A gente falou um pouco da forma como esse social tem que ser compreendido, para além só de uma concepção da definição do social por si próprio, né? O social é o que é social, enfim, mas compreendendo, como a gente trouxe aqui, que a própria noção de social ela tem a ver também com formas de administrar, né, populações. Né? Quando é que o social começa a se transformar em um problema e não mais em uma evidência? Né? A partir do momento em que a gente começa a ter mudanças históricos, sociais, econômicas, em que há uma necessidade de se olhar a população de uma outra forma, né? Não mais como seres individuais, mas pensando enquanto um contexto coletivo, um contexto mais amplo. E nesse sentido que a Rosiane Neves da Silva vai problematizando e trazendo, então, o que a gente está chamando de social, né? Que a gente até falou um pouco sobre ciências sociais, psicologia social, fez essas correlações, e também fez as correlações no quadro sobre esse conceito de sociabilidade social e as estratégias, né, de administrar a chamada sociedade, né? A sociedade enquanto um grupo mais amplo de indivíduos que se agrupam e que, nesse sentido, a gente vai pensar enquanto... O que a Rosiane Neves traz muito no texto é pensar que, para além só de compreender como uma interação entre seres humanos, o foco, né, para ela é entender quando é que o social se transforma num problema teórico, né? E por isso que, então, vão surgir, por conta de determinadas situações sociais, que começam a tensionar de que forma a gente vai administrar, quando ela dá o exemplo lá dos idosos, das crianças órfãos, enfim, começa a se criar, então, todo um arcabouço, né, de profissionais e de teorias, que ela vai falar depois, né? Ou seja, como ela chama aqui, um corpo profissional especializado que possa explicar e dar conta desse processo, né? Então, assim surge o serviço social, a própria psicologia social, que a gente vai falar hoje, né? As ciências sociais, a sociologia, a antropologia, tentando entender esse processo como um todo. E aí eu queria saber de vocês têm alguma dúvida em relação ao texto que a gente viu na semana passada?
professora. Eu acho que é uma leitura bem dinâmica, assim, ela consegue deixar bem nítido essas características, né, do social, de como ele foi utilizado, né, é utilizado para resolver, né, essas problemáticas que se inserem na sociedade. Então, acho que ela passa isso de uma maneira bem tranquila, pelo menos para mim, né? Uhum. Ah, então tá ótimo. Tem mais alguém que queira perguntar ou ter alguma dúvida do texto? Porque dependendo, se vocês já tiverem alguma dúvida, se não, eu já ia seguir para a gente falar um pouco das origens da psicologia social, já para cá nesse tópico. Deixa eu só ver aqui. Lembrem que se vocês mandarem alguma coisa no chat, eu não consigo ver quando eu estou compartilhando a tela. Só se eu clicar aqui em cima, às vezes eu consigo. Às vezes acho que depende do computador também. Tá. Bom, se vocês tiverem também alguma dúvida, né, ao longo da aula, podem ir perguntando, tá? Então, hoje a gente vai falar mais especificamente dessas origens da psicologia social. Então, compreendendo que o social ele é muito mais do que uma definição por si mesma, mas ele envolve uma problemática dentro de relações de força, né? Quando a gente fala aqui, tá travando, né? Quando ela fala que é uma multiplicidade que é construída a partir dessas relações de força num determinado momento histórico, né? Que se constrói essa concepção de social. Então, quando se constrói essa concepção de social com foco em vamos explicar, vamos definir o que é o social, para a gente poder ter estratégias de administrar esse social, um dos corpos profissionais, né, dos processos teóricos que é chamado, né, é convocado aí num sentido mais amplo a se pronunciar sobre o social é a psicologia, entendendo que todo ser é um ser social, né? Enfim. E aí, então, a psicologia social, né, surge no século XX como uma área de atuação para estabelecer uma ponte entre a psicologia e as ciências sociais, como a sociologia, a antropologia, a geografia, a história e a própria ciência política, né? E isso a gente vai ver ao longo de toda a história da psicologia social e até hoje, né? Não por acaso, no meu campo de estudo, quando eu, né, sempre desde a graduação participava de grupos de psicologia social, fui bolsista de psicologia social na universidade, enfim. E aí, meu mestrado fiz mais com foco em psicologia social da saúde, por isso eu me interessei em fazer um doutorado em ciências sociais, né, com foco mais na sociologia aí, para poder entender essas relações, né? O que tem de psicologia e o que tem de sociologia, de ciências sociais nessa psicologia social? Como é que a gente dialoga, né? De uma forma mais próxima essas duas áreas do conhecimento, né? Então, as origens aí da psicologia social no século XX, ela vai se formatar como uma área de conhecimento. Mas, né, a gente vai ver que desde o final do século XIX começa a se falar em uma psicologia das multidões, tá? Então, como tem aí nesse trecho menor, então, em 1895, o cientista social francês Gustave Le Bon, né, apresentou em seu pioneiro trabalho, né, sobre psicologia das multidões, ou seja, era um cientista social, né? Ele era das ciências sociais, e aí ele vai produzir um trabalho ligado à psicologia, né? Tentando compreender então a psicologia das multidões. Então, olha só como vai se formulando a construção da psicologia social já nas origens ainda das ciências sociais. A proposição básica para o entendimento de uma psicologia social. Sejam quais forem os indivíduos que compõem um grupo, semelhantes ou dessemelhantes,
que sejam seus modos de vida, e lembrem que esses termos semelhantes ou dissemelhantes, eles são mais utilizados nas ciências sociais. Depois que eu ler esse trecho, eu vou falar um pouco mais para vocês dessas compreensões de indivíduo-sociedade na sociologia, nas ciências sociais em geral, né? Então, sejam quais forem os indivíduos que compõem um grupo, por semelhantes ou dissemelhantes, que sejam seus modos de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o fato de haverem sido transformados num grupo, né, a gente começar a olhar eles como um grupo e não como indivíduos, coloca-os na posse de uma espécie de mente coletiva que os fazem sentir, pensar e agir de maneira muito diferente daquela qual cada membro dele, tomado individualmente, sentiria, pensaria e agiria, caso se encontrasse em um estado de isolamento. E aí, o que o Le Bon está tentando, nesse trabalho, definir? Né? Qual era a proposição básica, então, do Le Bon para entender a psicologia das multidões, ainda lá no final do século XIX? Que era uma forma de... Ele começou a estudar e a compreender, então, que as pessoas, como ele fala, que ele chama de indivíduos, né? O termo que ele utiliza é indivíduos, que inclusive é um termo muito utilizado em um determinado momento da sociologia, que esses indivíduos, na medida em que estão em grupos, né, agrupados, sejam pessoas, sejam esses indivíduos semelhantes ou dissemelhantes, eles vão ter ações, pensamentos, sentimentos coletivos, que talvez individualmente, isoladamente, lá na sua casa, não teriam o mesmo sentimento, a mesma ação, o mesmo pensamento. Vamos dar um exemplo, né? Num contexto de sala de aula, né? Uma turma. Então, eu posso analisar a turma individualmente, pensando e compreendendo. Vou fazer um estudo sobre a Joane, vou fazer um estudo sobre a Stephanie, vou fazer um estudo sobre o Thales, né? Vendo aí os nomezinhos de vocês aqui no Zoom. Ou eu posso compreender, tentar analisar qual é, né, o comportamento de grupo, isso vai depender de cada perspectiva teórica, né? Como é que a turma Psi4MA age, pensa e sente sobre a relação professor-aluno. Ou como é que a turma Psi4MA age, pensa e sente numa determinada situação de conflito. Né? Alguma coisa que haja uma discordância da turma em relação ao que uma professora ou um professor está se posicionando sobre um trabalho, sobre uma prova, enfim. O que o Le Bon fala é a forma como a Joane, a Stephanie, o Thales, enfim, vão agir em grupo, né? Quando está em grupo, não necessariamente vai ser a mesma forma como a Joane, a Stephanie e o Thales vão pensar, agir, se estivessem sozinhos em casa e aparecesse aquele mesmo problema. Né? Então, numa determinada situação em que há um desacordo entre professores e a Psi4MA, pode ser que, né, a Maria, nem sei se tem Maria na turma de vocês, mas só vou botar aqui um nome, né, hipotético, discorde do posicionamento do que está sendo colocado, né? Mas como toda a turma concordou, e aí ela avalia e diz, não, tá, tudo bem, então vamos fazer dessa forma. Né? Já que está todo o grupo da Psi4MA agindo, pensando e sentindo dessa forma, eu vou concordar, então eu vou de acordo com o que vocês estão falando. Eu estou ok em realizar essa atividade, esse trabalho, enfim. Mas, de repente, se esse mesmo questionamento, se essa mesma problemática tivesse acontecido com ela, né, numa outra situação que não fosse uma situação de grupo, ela talvez pensaria e agiria totalmente diferente, tá? Tá dando para entender, gente, essa relação? Vão me pontuando aí se vocês tiverem alguma dúvida. Assim, professora. Tá ótimo. É tipo como se, sei lá, aqui em casa eu não me importo em jogar um bombom no chão, um pacote de bombom no chão. E quando eu estiver fora de casa, isso já não é
eu não mantenho esse mesmo comportamento. É tipo, mais ou menos isso? Mas aqui o que o Le Bon tenta trazer é que mais do que só, por exemplo, o comportamento de jogar um bombom pode ser por outras, que aí a gente vai um pouquinho além, né? Pode ser Sim, porque tem leis, não só no lei. sentido de Ah, lei de multa, mas uma norma, né? Norma enquanto uma norma social que vão te olhar e vão dizer, credo, tá jogando papel no chão, né? Uma coisa que, ah, inevitavelmente, mesmo que tu não esteja em um grupo dentro da sala de aula, mas eu estou no ônibus, ou eu estou no meu carro, na moto, enfim, ninguém vai ver, mas mesmo assim eu não jogo no chão porque eu estou num coletivo. sim. O que o Le Bon tenta pontuar, quando ele começa a falar dessa psicologia das multidões, é que ele quer dizer assim, nem toda ação, ele não fala em comportamento, né? Ele Uhum. chama aqui de pensamentos, sentimentos e ações, né? Agir. Então, nem toda ação e nem todo sentir de um indivíduo vai ser igual se ele estiver isolado ou se ele estiver em grupo. Então, se for olhar uma mesma situação, exatamente porque ele está falando de psicologia das multidões, né? Então, quando algo é incitado, de repente, né? Se eu começar a chegar aqui e incitar vocês em vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, enfim, de que forma essas multidões vão ser, esse grupo vai ser atingido e de repente vai se interfluenciar. Diferentemente do que se eu estivesse sozinha na frente do computador, por exemplo, e visse alguma coisa no Facebook. Isso eu discordo. Vou fazer um textão aqui e vou falar uma outra coisa que não estou de acordo. Né? Eu estou colocando situações hipotéticas, tá, Sim, gente? sim, já entendi. Eu não consigo colocar em palavras, mas eu já entendi o raciocínio. É Tem como. aquelas. Não, pode falar, professora. Não, pode falar, Jônia, que é bom que vai me dando exemplos também. Não, é como se fosse algo mais geral, né? De como eu agiria num contexto de um grupo, né? Não Uhum. só baseado na minha moral, nas leis da sociedade, mas em si numa situação que pode tanto ocorrer na minha casa, mas que eu agiria de maneira diferente. Tipo, Isso. eu vendo um grupo sendo prejudicado, eu posso não estar sendo diretamente prejudicada, mas eu indo lá e concordando e aí tentando agir em prol ao grupo. É tipo isso, né? Uhum. Sim, é um dos exemplos. Tem alguns, eu vou dar um exemplo assim, bem bobo, que às vezes aparece. Eu acho que foi uma vez num desses, como é que é? Essas pegadinhas, eu não lembro nem de que canal, enfim. Na verdade, nem era necessariamente uma pegadinha, né? É, assim, de ser irônico e tudo mais, mas era mostrando um pouco desse nosso comportamento de multidão, essa psicologia das multidões. Da gente, mesmo que a gente não tenha nenhuma semelhança, por isso que ele fala de semelhantes ou de semelhantes, no sentido de não necessariamente eu tenho alguma afinidade, não necessariamente participo do mesmo grupo social, não necessariamente penso igual, mas eu acabo agindo igual foi ótimo. Eu acabo agindo igual num contexto de grupo. Eu lembro de uma pegadinha, enfim, foi alguma coisa que eu vi em algum lugar que até virou meio que um estudo, que era assim, tinha várias pessoas sentadas, né, aguardando num consultório médico, né? E várias pessoas assim, uns 5 atores. E chegava uma outra pessoa que não era atriz, nem ator, enfim, para aguardar a consulta. E o que começava a acontecer? Ela chegava, sentava numa cadeira. E aí, de tempos em tempos, as pessoas que todas as outras eram atores e atrizes se levantavam e sentavam, né? Aí toda vez que, acho que era quando entrava a atendente, alguma coisa assim, toda vez que a atendente entrava, aquelas 5 pessoas se levantavam e sentavam. E aí sempre o que aconteceu com todas as outras pessoas que não eram os atores e atrizes, né, que era uma pessoa normal, começou a reproduzir o mesmo comportamento, porque começou a observar, toda vez que a atendente entra, todo mundo levanta e senta. Não é só uma pessoa, né? Então, será que é alguma coisa que tem que se fazer aqui? Será que foi alguma orientação que deram? Por que será que... E aí acabava que todo mundo repetia aquele comportamento, né? Aquele agir daquele grupo, daquelas pessoas, por
estar, né, por aí tentar então se incluir ou para fazer de uma forma que talvez seja uma norma social, uma norma daquele consultório, alguma coisa que foi disparada, que não foi dita, que não necessariamente a pessoa precisava ficar se levantando e sentando, porque ninguém disse que ela tinha que fazer isso, mas pelo fato do grupo estar tendo aquela ação, aquela atitude, ela ou ele, né, acabava também fazendo igual, tipo, tá todo mundo levantando e sentando. São pessoas totalmente diferentes que estão aqui. E aí eram atores e atrizes totalmente diferentes que estavam sentados em lugares diferentes lá do consultório e dava assim, na terceira vez a pessoa começava a fazer a mesma coisa. Ah, está todo mundo. Então tá, né? Vou levantar e sentar. Né? Então é um pouco nesse sentido que o Le Bon vai falando, né? E aí a gente consegue pensar em várias situações, né? Desde as situações, como ele fala assim, não necessariamente, ele começou a pensar, será que existe uma psicologia só individual, para eu pensar a subjetividade humana, o indivíduo, ou existem sentimentos, pensamentos e ações que são sociais, né? Aqui ele fala, no final do trecho, né, porque aí ele está falando a partir de um referencial da sociologia, das ciências sociais, apesar do trabalho ser psicologia das multidões, que ele diz assim, uma espécie de mente coletiva, né? Que dentro da psicologia social a gente não vai dizer que existe algo que é mental coletivamente. Tem algumas teorias, por exemplo, o Jung, né, dentro de da psicologia analítica, né, dessa vertente mais do Carl Jung, ele vai falar que existe um inconsciente coletivo, que faz com que, por exemplo, a compreensão de Deus, né, uma compreensão de divindade, não só de Deus especificamente, mas uma compreensão que existe um ser que está para além do céu e da terra, metafísica, transcendente, enfim. Será que ele existe só num determinado grupo social? De que forma? Né? Então, a antropologia, tem antropologia da religião, sociologia da religião, das religiões, enfim, que vai, né, vários estudos em determinadas culturas, grupos, povos, enfim, e todos têm essa compreensão de divindade, cada uma com um nome diferente, né? Cada grupo, cada cultura dá um nome diferente e é uma compreensão diferente. Para o Jung, por exemplo, isso é uma prova que existe um inconsciente coletivo, né? Porque da onde vem essa necessidade, essa capacidade, essa possibilidade de que desde lá de um grupo no interior de Joanesburgo, na África do Sul, tem uma compreensão de divindade X, que eles vão chamar de um nome específico e tudo mais, até uma visão, né, de uma cultura mais urbanizada na Europa, em Paris, né, vai também ter lá diferentes religiões e grupos que vão ter essa mesma compreensão. E que não necessariamente esses dois grupos conversaram, trocaram alguma informação, foram influenciados um pelo outro, né? Então, nesse sentido, que vai haver, claro, a gente vai ver que tem várias perspectivas teóricas. Eu estou dando a introdução da introdução, senão estou falando até de ciências sociais, sociologia, enfim. Mas foi a partir disso que começam a surgir essas discussões. O que seria, então, uma psicologia que discute não o individual, mas que discute o individual no social, tá? Para a gente fazer um link com o que a gente estava vendo antes, é um pouco do que a Rosiane Neves da Silva estava falando lá no texto. Então, as origens, primeiro se vai falando de um estudo do indivíduo e do social, negócio por conta disso acabou se naturalizando essa visão que quando a gente estuda psicologia social é indivíduo e sociedade, né? Mas na verdade ela vai falar que, né, tudo aquilo que a gente falou na aula passada. E aí, por isso que vem, tá? Então, se era necessário construir um corpo teórico de profissionais e de teorias para explicar esse social, aí a gente vai entrar em discutir de onde surgiu, então, o corpo teórico da chamada psicologia social. Tá? Nesse ponto, então, né, surge como psicologia das multidões, a partir das ciências sociais, ou seja, não foi a partir da própria psicologia, num primeiro momento, né, discutindo o que é, então, o pensamento social,
existe um sentimento social, né? Existe, então, um agir social, né? Como é que esse agir social se desenvolve? Como a Joane deu exemplo, né? Então, o fato de eu jogo bombom em casa, mas na rua eu não jogo bombom. Eu posso nem estar em um grupo, né? Mas eu estou andando na rua, né? Com a minha bolsa, e estou comendo uma menta e vou jogar no chão. Eu digo, não, aqui eu estou no coletivo, eu estou no externo, então vou jogar o bombom, né? O pacote de bombonzinho dentro da minha bolsa. Que seria lindo, que infelizmente não é o que a gente vê muito, principalmente em Belém, né? As pessoas fazerem. É meio que todo mundo externaliza o seu comportamento, o seu agir individual para o social. Mas isso também é um agir social, né? É um pouco de todo mundo faz, por que eu não vou? Por que eu vou fazer? Né? Como eu falo, aqui dá para a gente pensar muitas coisas no contexto da moral, no contexto dos valores, no contexto das nossas ações coletivas, né? Então, se todo mundo fura a fila, por que eu vou respeitar a fila? É a mesma coisa que ele vai dizer, independente de quem é que está ali na fila do banco, mas você começa a ver um furando a fila, outro furando a fila. Por que eu não vou furar a fila? Né? O quanto que isso se externaliza e se amplia para questões maiores. Né? Quando a gente vai falar, então, essa psicologia das multidões, tentar compreender o nosso pensamento social, a nossa ação social, usando ainda os termos, né, que o Le Bon está trazendo, pensar, agir e sentir de maneira social, o quanto que isso se reflete até num sentido macro, né? A escolha dos nossos governantes, das pessoas que vão nos representar, que a gente vai lá, depois critica, aponta, diz que é corrupto, que está fazendo coisa errada, mas no nosso cotidiano a gente está lá fazendo as nossas corrupções, né? Para que eu tenho que ficar na fila se eu posso furar? Se eu posso deixar o carrinho de supermercado, né, o meu filhinho de 10 anos, entra aí na fila enquanto eu vou pegar o resto das compras. Né? Então, aí eu vejo e aponto lá o político que está lá privilegiando um parente, isso e aquilo, mas sem querer eu estou fazendo a mesma coisa no meu cotidiano. Né? Então, de que forma a gente pode observar que essas ações, sentimentos e pensamentos sociais, eles se ampliam, né? De uma maneira que não está mais só no nosso relacionamento micro, mas inclusive no macro. Tá dando para entender, gente? Sim, professora. Uma coisa muito complexa, mas está dando. É um Engatinhando que vai se aprendendo a andar, né? Mas Porque o é que só a introdução. exatamente, mas o que vocês forem tendo de dúvida, gente, vão perguntando mesmo, vão dizendo, olha, tá difícil, esse exemplo ficou muito amplo, enfim. Só deixar aqui no celular para eu poder ver o tempo. Mas tá de boa por enquanto. Tá se organizando aqui as cadeias de pensamento. Tá ótimo, então. Mas podem ir perguntando mesmo. E é um pouco isso, né, também, Joane, como tu falaste, né? O fato da gente. Como tem muito conteúdo, né? A psicologia social eu digo que ela é uma área do conhecimento que ela vai puxar a gente da psicologia em si, né? Dessa compreensão que a gente vai desde o início estudando a pessoa, o indivíduo, o subjetivo, enfim, o termo que a gente quiser utilizar em diferentes perspectivas teóricas, mas essa coisa de eu vou estudar o ser humano de maneira individualizada e a psicologia social vai lá puxar a gente para dizer assim, olha, tem muito dessas experiências, vivências, comportamentos, ações que é social e que você nem está percebendo e nem está se tocando que é social, né? E que geram sofrimentos psíquicos, que acho que a gente até falou um pouco isso na aula passada, na semana passada, né? Então, no momento em que eu sei que eu tenho que agir de acordo com um determinado padrão de beleza, por exemplo, que socialmente é valorizado, e aí vai ser dito, mas socialmente aonde? Em todo lugar, né? Então eu vou
abrir a rede social e vou ver lá que o padrão de beleza considerado, né, de beleza num determinado momento é ser super magra ou ser super marombada, né? Então, enquanto eu não conseguir atingir aquele padrão, eu não sou bonita, né? Isso para homens e mulheres, né? Então, para a pessoa ser um homem reconhecido socialmente como um homem bonito, tem que ser musculoso, tem que ter a barriga tanquinho, né? Tem que usar uma barba de um determinado jeito, enfim. E aí, como é que eu vou corresponder a esse padrão de beleza? Vou me olhar no espelho, não tenho barba, sou muito magro, e aí eu vou utilizar, então, de recursos que podem ser até perigosos para a saúde, para corresponder a esse padrão de beleza que é social. Aí você pensar, não, é somente uma disfunção lá que o Paulo, o Pedro, o João, enfim, estão tendo, e aí eles têm um problema de personalidade por conta disso, ou nesse processo também tem uma questão de um discurso social que está lá dizendo que o João, o Pedro e o Paulo só vão ser reconhecidos como belos, né, se encaixarem nesse padrão, né, nesse discurso, nessa. Então, até que ponto, quando o Paulo, por exemplo, né, dando exemplos fictícios aqui, né, nomes fictícios, chega num consultório de psicologia dizendo que o principal sofrimento dele é em decorrência dele estar tentando ser um homem bonito, qual é o referencial de beleza que ele está se utilizando, né? Será que esse referencial de beleza é só de um problema do Paulo ou tem questões que são estudadas pela psicologia social, que são discutidas pela psicologia social, ou seja, tem questões sociais que estão interferindo e gerando um sofrimento. Então, se de repente lá, num determinado momento da história, o padrão de beleza fosse ser muito magro, o Paulo estava de boa, né? Então, essas são as questões que eu digo, a psicologia social dá um puxão na gente e diz, olha, nem tudo é só individual, nem tudo é só subjetivo, né? O que tem de social nesses sofrimentos, que vão produzir sofrimentos psíquicos, né? Que eu vou olhar nas redes sociais e as redes sociais estão lá reafirmando, estão criando piadas e, enfim, até desqualificando uma pessoa que está lá muito magra. Olha, parece não sei o quê, né? Fazendo piadinhas, enfim. E aí, né, sou muito magra e toda vez a forma como eu me reconheço socialmente nesses discursos é sempre de forma pejorativa. E como isso vai afetar desde a infância, adolescência. O que se discute muito hoje? Né? A questão do racismo. Então, tem aqui alguma coisa aqui. Sim. A questão do quanto que a gente vai observar quando a gente está falando das referências, né? Quantas atrizes e atores negros tem na TV brasileira? E que papéis essas pessoas, ou seja, já são poucas, né? Se a gente abrir, mesmo essas novelas que estão repetindo agora, né? Que são novelas de reprise, né? Não são novas. Aí você vai observar, peraí, quantas atrizes e atores negros tem? Tá, e quando tem, quais são os papéis que essas pessoas exercem? Né? É o papel da empregada doméstica, do motorista, né? Enfim, sempre em situações, né, do que no Brasil a gente chama de trabalho subalterno, que não necessariamente também é um trabalho subalterno, né? Mas infelizmente no Brasil se criou essa visão. E aí eu sou uma menina negra e que estou procurando os referenciais, eu quero ser uma princesa ou eu quero ser, enfim, referenciais N. E aonde eu estou vendo as princesas negras? Né? Aonde eu estou vendo alguém que eu me olho no espelho e me sinta representada? As representações que eu estou vendo, seja na televisão brasileira, seja nos filmes da Disney, quase não tem. E quando tem, muitas vezes estão em representações que são papéis sempre numa situação ali daquele filme, daquele desenho animado, inferiorizados. Né? Então, de que forma isso vai também construir a minha subjetividade?
Ah, então eu sempre vi a vida toda que o cabelo muito crespo, então é muito feio. Então eu tenho que alisar meu cabelo para ficar bonita, para eu me sentir bonita. Porque para cabelo crespo é cabelo feio, né? Hoje a gente está desconstruindo mais essas representações, mas ainda é um processo, né? Na minha época da minha adolescência e da minha infância, né? Eu lembro quando dessas situações em sala de aula, de coleguinhas, enfim, que virava piada, cabelo de palha de aço, né? Cabelo de vassoura, umas coisas assim absurdas e que era naturalizado. Ou seja, essas discussões do quanto que a gente vai produzir uma subjetividade também, a gente vai construindo a nossa subjetividade a partir desses referenciais que são sociais, né? E por isso que não tem como eu dizer, eu consigo compreender. Não necessariamente, porque pelo que eu passei enquanto uma mulher branca, nunca vai ser a forma como uma mulher negra vivenciou não só os preconceitos no cotidiano, mas essas construções da imagem de beleza, por exemplo. Ou de se sentir representada, seja numa campanha publicitária, seja numa novela, num filme, enfim, né? Artistas da música, né? Aí tem várias questões. E muitas vezes, será que a gente, voltando aqui para o exemplo do Leblon, quando ele fala que a gente acaba, né, enquanto grupo, muitas vezes, independente dos nossos modos de vida, repetindo, reproduzindo modos de sentir, pensar e agir de acordo com o coletivo e não tanto com o individual. Então, quantas vezes a gente repete ou reafirma algum discurso preconceituoso ou algum padrão de beleza, enfim, que se a gente for pensar muito individualmente, não, eu nem acho que isso, né? Vai lá e pensa, não, eu nem acho que seja assim, nossa, mas eu nunca refleti individualmente. Eu fui reproduzindo com o que o grupo vai me falando. Eu sempre vi isso na rede social, eu sempre vi isso no filme, na novela, na campanha publicitária, no dia a dia, no cotidiano, e aquilo vai se naturalizando, né? E aí, quando começa a ser questionado, mas para quê, gente? Não precisa questionar, sempre foi assim. Mas será que não existe um sofrimento, né? Como não se passa para quem não passa por essas situações? Será que eu estou mais repetindo um comportamento de grupo e não estou refletindo individualmente? Se eu me colocasse no lugar, se eu pensasse nessa situação, né? Ou se eu não, realmente, eu estou refletindo individualmente, né? Como ele fala, uma coisa a gente acaba tendo um agir, um pensar, que muitas vezes é coletivo e que talvez isoladamente a gente nem teria aquele mesmo agir e aquele pensar e sentir, tá? Claro que aqui eu estou ampliando, né? Trazendo exemplos para vocês verem que o que ele está falando é muito amplo. A gente consegue pensar desde uma aplicabilidade pequena, lá naquele primeiro exemplo que eu falei para vocês, da sala de aula, né? Como é que o comportamento da turma PC4MA vão ter diferenças individuais, é óbvio, mas de repente, dentro de uma determinada situação, coletivamente vai se pensar e agir um pouco de forma parecida, né? Vai ter um comportamento, um agir de grupo diferente do que se fosse individual. Até em questões mais amplas, como a gente falou, dos nossos agir, pensar e sentir, que às vezes são sociais e que a gente não reflete muito no contexto individual. Se eu estivesse passando por isso, será que eu sentiria da mesma forma? Será que eu pensaria da mesma forma? Ou eu só estou reproduzindo né, o que todo mundo está falando, então é isso aí mesmo? E professor, a gente vê também como é atual, né? O que ele diz, ele escreveu esse livro em 1895. E até hoje a gente ainda passa por dessas desconstruções sobre o que o social cria e prega, né, na nossa sociedade. Um exemplo também, que enquanto a senhora estava falando aí sobre o racismo, que eu vi ontem, tipo uma pesquisa, né, estão fazendo, de colocar dois atores brigando, discutindo, um casal de namorados, e o cara sendo extremamente abusivo e agressivo dentro de um elevador. E de 43 pessoas que entraram e presenciaram a cena dele falando que batia nela, falando para ela tirar o batom, batendo na cara dela, só duas pessoas falaram alguma coisa. Tipo, se intrometeram e falaram algo. Então a gente vê como muita coisa é naturalizada no nosso meio.
porque a gente sempre escutou o famoso ditadinho, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, se eu tô na Exatamente. rua, eu vejo um cara batendo, agredindo tanto físico quanto verbalmente e psicologicamente, uma pessoa, eu não posso me meter porque o relacionamento é deles. Então, a gente vê como é equivocado. Antes, quando eu tinha, sei lá, meus 16 anos, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uhum. Então, como a senhora colocou, da gente pensar e tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Que é isso que a gente tem que buscar sempre. Eu nunca sofri preconceito pela minha pele, mas isso não é um motivo de eu estar aqui e fechar meus olhos, meus ouvidos para o que acontece com a maioria da população, principalmente aqui no Brasil, né? Então, realmente, isso nesse pensar e agir, a gente tem que agir de maneira diferente no social, porque a gente precisa pensar que a nossa sociedade é formada por cada um dos indivíduos, então é uma coisa muito interessante estudar vendo esse viés e o quanto a gente vai amadurecendo as ideias se a gente está realmente disposto a entender e compreender as diversas realidades que nos cercam. É, exatamente, Joane, exatamente, esse é o ponto. E eu acho que é exatamente esse exercício, até de empatia, né? Porque o que que a gente observa também muitas vezes, não só nas redes sociais, porque as redes sociais viram uma ausência dessa coletividade de algum modo, porque quando eu estou na frente do computador e eu vou escrever no Facebook, no Instagram, enfim, aonde no Twitter, enfim, xingando alguém, destratando alguém, enfim, a troco de nada, assim, vão entrar, como já aconteceu, né? Vão entrar no Instagram, sei lá, da Ludmilla e vou do nada, né? Uma foto qualquer que ela postou lá e vou dizer, ah, sua preta feia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que que faz, né? O que que passa na cabeça da pessoa? Do nada. Do nada. E mesmo que tivesse, né? Enfim. E aí Motivo que é surreal, né? surreal, exato. E aí isso respalda também numa questão de uma certa compreensão de isolamento, que é o que a gente que se discutiu muito. Ah, a gente viu as facetas das pessoas agora, que está todo mundo pelo WhatsApp, né? Então aquelas coisas que às vezes numa reunião de família presencial, ou seja, num grupo, não vou falar, porque eu tenho que ser uma pessoa educada, né? E aí, se eu falo alguma coisa aqui nessa reunião de família, de repente vou ser criticada, ou você, né, vai virar uma polêmica, então vou dizer que eu sou educada, que eu respeito as diferenças. E aí eu lá na minha rede social, que ninguém vai poder vir me discutir presencialmente comigo, eu vou e digo, ah, eu acho ridículo isso, eu acho que não tem que todo mundo tem que morrer, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Né, que tensiona de ambos os lados, como lá no início, né, quando o Le Bon está falando de psicologia das multidões, ele está dizendo, então, tanto comportamentos da gente reproduzir coisas naturalizadas, como também da gente dizer que existe uma moral, uma norma social, que eu vou aqui fingir que está tudo bem, mas no meio individual, nas redes sociais, lá eu estou no meu quarto, isolada, sozinha, eu escrevo o que eu quiser, porque no máximo vão lá só apagar meu comentário. Né? Então, ninguém vai bater na minha porta, eu não vou ser presa. Hoje em dia, não, porque existe, né? Tem se buscado essa questão da. Eu esqueci como era o âmbito do direito, dos crimes. Não é só crime virtual, tem uns outros termos. Cibernéticos, crimes cibernéticos, eu Sabe? acho. Exatamente. De danos morais, essas questões assim. Uhum. Então, do quanto que isso se reproduz e que a gente naturaliza. Tu trouxe um exemplo, né? Essa questão da violência contra a mulher, que sempre foi muito naturalizada, né? Então, como tu bem falou, a gente cresceu ouvindo em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Tá lá os caras, né? A mulher sendo estapeada, a vizinha chorando, gritando, a criança gritando. Não vou nem me meter, porque em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher, né? Ou como eu já ouvi, mas aí eu vou lá e eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para a polícia e vou denunciar. Aí, de repente, ela continua com o cara. Ok, mas isso é um processo que ela também está passando, Sim, pessoal, individual, psicológico, emocional, né? Mas ela começa a ficar atenta de que aquilo não é natural. As pessoas que estão ao não, redor dela estão tentando sinalizar, ei, tu não precisa passar por isso. Né? Tu não precisa passar por esse tipo de violência para estar nesse relacionamento. Né? E isso não só
do individual, né, daquela mulher, mas também do social, né, de naturalizar. Ah, mas ele é marido dela, deixa ele fazer o que ele quiser, né? Ah, mas homem é assim mesmo, é agressivo. Ou Uhum. seja, né? Sem sentido algum, professora. Exatamente, né? Então, Nossa, muita coisa é precisa ser mudada. E, exatamente. E para a gente refletir no individual também, né? Em vez uhum, da gente ir reproduzindo muitas vezes de isso é mimimi, ou sempre foi assim, ou isso enfim, coisas, né, que a gente escuta naturalizadas, é mulher de malandro, gosta de apanhar, umas coisas assim surreais. Que quando é na outra situação, não. Ah, se a mulher esfaqueou o cara, coitada do cara, a mulher era louca, né? exato. Então, coitado do cara, né? Olha só. Mas quando a mulher sofre a violência, É é mulher de normal. malandro, ela gosta de apanhar. Exato. Então, É, é muito complicado ver como esses pensamentos são tão antigos, né? E quando a gente tenta, né, colocar isso em pauta, pessoas enxergam, como a senhora falou, é mimimi, isso sempre foi assim, não vai mudar agora. Mas, cara, enquanto a gente não lutar para essas coisas irem mudando, vai ficar estagnado realmente, né? Porque eu uhum, sei que para muitas pessoas é uma luta muito cansativa e enfim, né? Eu não consigo nem imaginar como seria para mim, que é muito frustrante ver quanto é negado certos direitos aos negros, às mulheres, às trans, enfim, a tantas outras pessoas. Mas a gente tem que fazer o possível, né? Esse exercício de empatia, né? Mesmo que eu não esteja passando, mas tentar, de alguma maneira, ajudar a fazer parte desse movimento, enfim. É isso. exatamente. Mas é exatamente isso, Joane, fugindo um pouco só do que o Lebon está falando, mas essa questão do exercício da empatia, que a gente banaliza, né? Diz, eu me coloco no lugar do outro, mas eu acho que o outro não devia ter feito isso. Na verdade, então, você não se colocou no lugar do outro, porque você está se partindo do seu referencial, né? Então, eu estou partindo da minha história de vida, do meu referencial, para dizer que eu estou me colocando, às vezes, no lugar daquela pessoa. E então, Uhum. eu não estou me colocando no lugar daquela pessoa, porque o exercício da empatia é me colocar mesmo, se eu tivesse passado por essa situação, se eu tivesse, né, ao longo de toda uma história de vida, Uhum. vivenciado isso ou aquilo, independente, né, da temática que a gente está discutindo, né, seja racismo, seja violência contra a mulher, seja questão LGBT, enfim, LGBTQIA+, né, então todas essas questões, eu estou me colocando realmente no lugar ou eu estou, a partir da minha lógica do que é certo e errado, dizendo que eu estou me colocando no lugar, né? E querendo naturalizar. E aí, partindo disso, que a gente vai pensar todos esses processos, ou seja, como diz aqui o Lebon, então, para pensar e analisar que algumas ações, pensamentos e sentimentos não são, eles podem ter um caráter individual, mas quando se está num coletivo, muitas vezes eles vão ter formas diferentes, né? Lá mais na frente tem uma parte sobre o que é o pensamento social, enfim, mas eu acho que isso já é mais para a segunda verificação, quando vai entrar nos temas, né, nos tópicos de psicologia social mais especificamente, né? Então, a gente vê aí que a psicologia social surge, emerge, né, a partir de uma puxada de orelha das ciências sociais, inclusive, para pensar, então, o que, que tem de social no nosso pensar, agir e sentir, né? Cadê? Travou aqui. E aí a gente vai, como a gente falou, vão se desenvolver a partir disso duas matrizes, né? Que a gente até lá, quando a gente estava falando do plano de aula, discutiu um pouco. A matriz franco-germânica e a matriz americana. Claro que aqui a gente tem algumas diferenças, né? Como diz a matriz americana ou matriz anglo-saxã, ou matriz, né, anglo-americana, tem alguns outros nomes. Então, a matriz franco-germânica, que vai discutir, né, essa questão
das ciências sociais e vai puxando para a psicologia, porque lá o Le Bon está falando ele é das ciências sociais e começa a dizer, a gente precisa estudar o indivíduo, como é o comportamento social, né? Como é o agir, pensar e sentir social, mas a partir das ciências sociais. E isso vai instigando, porque ele vai falar em psicologia das multidões, outros âmbitos, né, do conhecimento, inclusive da própria psicologia. Então, qual seria essa matriz mais franco-germânica, ou seja, ali França, Alemanha, né? Por outro lado, observa-se também que a psicologia desenvolveu sua notoriedade como disciplina científica ao afirmar-se como uma ciência natural em oposição às ciências sociais ou humanas. Tá? Isso aqui é só para a gente entender essas questões, como isso vai tensionar. Nos finais do século XIX, tá? O Wundt propõe que a psicologia, né, é um novo domínio da ciência, contudo, supunha ser necessários estudos complementares voltados ao estudo da mente em suas manifestações externas. Esse ponto aqui é só para entender que vai haver uma tensão, né, principalmente nesse desenvolvimento da psicologia social, se a psicologia social é científica, porque naquela compreensão de ciência positivista, de como é que vai então se produzir, se controlar situações e ambientes controlados, né, que possam estar mais próximos de uma visão das ciências naturais e não das ciências humanas e sociais. Mas mesmo hoje em dia, quem traz uma visão, quem trabalha com uma psicologia social de um viés mais positivista, vai trabalhar com estatística, formulários, né? Aquela parte de coleta de dados, de questionários, em que você vai quantificar, tem programas específicos para quantificar dados de questionários. Aí você vai aplicar um questionário para 100 pessoas, né? Mas aí são questionários fechados, né? Não é aquele questionário aberto que você faz perguntas abertas. Lembrando lá das aulas de metodologia, né? Então, quem trabalha nessa vertente, que puxa mais para uma psicologia social mais positivista, mais ligado com essa questão, mas a gente vai falar isso mais no próximo slide, vai trazer essa proximidade com as ciências naturais, com as ciências, buscando esse olhar científico da necessidade de quantificar os comportamentos, né? Analisar essas questões a partir de estatísticas e formulários, que normalmente vão ser questionários de sim e não, ou de gradação, né? Enfim, das pesquisas quantitativas e não das pesquisas qualitativas. E tem programa, na minha época, um programa que era utilizado era o SPSS, nem sei se ainda é um dos utilizados, que você fazia, aplicava o questionário. Eu lembro que a gente fez isso foi até, acho que era uma disciplina de métodos em estudos em psicologia social quantitativa, era alguma coisa assim, não lembro como era o nome da disciplina, porque era disciplina optativa, enfim. E aí a gente tinha que aplicar questionários, eu lembro que o meu grupo ficou responsável por estudar qual era o significado do salário, que na verdade não era salário, né, para estagiários para estagiários do curso de Direito. Por que foi esse o tema? Eu não lembro, gente, não lembro por que cargas d'água, esse era o tema do nosso trabalho, dessa disciplina. Aí a gente foi aplicar, a gente ia conseguir alguns contatos de estagiários de direito, né? E aplicava um questionário, mas era um questionário fechado. E aí tinha lá sim, não, mais ou menos, enfim. No final dessas coletas lá dos 50 questionários, porque cada pessoa do grupo foi aplicar, trazia e depois botava lá nesse programa, e aí ele fazia as avaliações, aquelas avaliações bem estatísticas de comparação, enfim, avaliação para ver lá, a maioria disse que sim, então nessa pergunta e tudo mais. Então, tem algumas vertentes que vão puxar essa visão, né, de psicologia social nesse sentido. Mas que tensiona, porque também o Wundt, né, vai depois, por isso que depois ele se afasta, né, quer dizer, a psicologia experimental se afasta um pouco dele. Se tiver algum comportamental, me corrija se eu estiver falando besteira. Quando o Wundt começa a falar que tem que estudar as questões internas, a mente e essas relações com as manifestações externas, mas a partir da análise da consciência e não de outros
olhares. Mas eu estou fazendo só uma ponte para entender dessas origens da psicologia social. Mas a matriz franco-germânica, né, ela vai trazer, né, determinados referenciais para começar a estudar o conceito de grupo, né? Então a gente não vai só partir. Vocês viram que o Le Bon é francês, né? Então já vem aí, né? As origens já vêm mais com esse viés França, né? Mais franco-germânico. Então, o grupo como objeto de estudo, agora não mais as multidões, dentro da psicologia em si, não mais dentro das ciências sociais, né, ganha densidade numa psicologia social, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Com Kurt Lewin, né, considerado por muitos autores um dos fundadores da psicologia social. Contemporâneo dos fundadores da psicologia da Gestalt e integrante dessa teoria, esse autor radicou-se depois nos Estados Unidos, a partir de 1933, onde chefiou, né, no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o Centro de Pesquisa de Dinâmica de Grupos, junto com uma série de autores que desenvolvem a Escola Americana de Psicologia Social. Então, a gente vai ver um surgimento franco-germânico, mas que depois o Wundt vai para os Estados Unidos e leva a essas compreensões do estudo de grupos, de dinâmica de grupo, da compreensão de campo, tá? Que não é, eu não tenho como me aprimorar muito nesse sentido, porque eu não sou da Gestalt, né? Enfim, aí a Tássila tem todo um conhecimento maior, mas que vai ser muito importante para essa visão de psicologia social, mas de um olhar mais europeu, apesar de depois ele ir para os Estados Unidos, que traz essa visão de vamos compreender o grupo enquanto um campo, o grupo não numa visão tão individualizada, né? Já, né, nas origens da matriz americana, quando o Kurt Lewin vai para lá, eu acho que como alguns slides são da Tássila, eu acho que aqui ficou repetido e ela não observou. Que aqui nessa parte ela vai trazer essa mesma discussão. Aí vocês olhem esse terceiro quadrinho, né, que está aqui para o canto direito de vocês, que vai falando, então, a partir desse momento que o Kurt Lewin vai, né, para os Estados Unidos, começa um avanço de uma psicologia norte-americana devido a essa migração de psicólogos europeus que, após a Segunda Guerra, enfim, fugindo do nazismo durante a Segunda Guerra, vão para os Estados Unidos e vão desenvolvendo determinadas compreensões de psicologia social. Um lado, a gente vai ver essa psicologia social que teve uma origem franco-germânica a partir do Kurt Lewin, olhando mais para essa compreensão de campo, de grupo. E, por outro lado, a gente vai ter uma escola americana que está lá no quadrado bem embaixo, onde está escrito origens, tá? Com uma visão mais relacionada à comportamental, né? Então, na Escola Americana de Psicologia Social, cabe ainda o destaque para William McDougall. Esse autor britânico, ou seja, ele é europeu, mas né, que viveu 24 anos nos Estados Unidos, na América, foi um dos primeiros a utilizar o nome psicologia social, comportamento dentro da psicologia social e representa a tendência evolucionista americana, tá? Então, a gente vê, né, trazendo aqui essas duas matrizes, a gente vai ter, então, uma vertente que está vindo de uma origem europeia, principalmente franco-germânica, quando a gente fala aqui do Kurt Lewin, que vão ter determinadas compreensões, inclusive teórico-filosóficas. Então, se a gente for pensar as raízes da filosofia na Alemanha, na França, vão ter muito a compreensão de fenomenologia, né? De fenômeno, do ser no mundo, o eu e o outro, né? Então, uma compreensão que está sempre um pouco ligada com essa questão do social, tá? Se a gente for ver para os Estados Unidos, as questões mais filosóficas que vão dar origem a essas formas de pensamento teórico estão mais ligadas a uma visão mais positivista, né? Mais relacionada a uma concepção mais kantiana, que vai tentar buscar mais essa questão de uma
A psicologia social mais ligada com dados quantitativos, com aquela compreensão de ciência positivista, né? Ou seja, que vão ser... Isso são as origens. A gente vai ver depois que hoje em dia a gente, dentro dessas origens, tem várias ramificações do que a gente vai chamar de psicologia social, tá? Deixa eu até aproveitar, eu só não vou conseguir ouvir vocês, que eu vou botar ali alguns pontos no quadro para ficar mais fácil de entender essas duas matrizes. Quando a gente fala dessas origens da psicologia social. Eu estava tentando achar nos meus livros o Psicologia Social Contemporânea para eu mandar para vocês, para eu digitalizar, só que eu acabei de me mudar nesse final de semana, então estou com um monte de livro em caixa, ainda vou desencaixotar devagar, que foi o caos agora esse final de semana, ainda estou com o meu apartamento meio caótico, porque eu quero ver se eu digitalizo para vocês esse capítulo que ele fala da história da psicologia social, nessas duas vertentes, tá? Então, deixa eu só puxar aqui. Peraí. Rapidinho, gente. Só para conseguir ajeitar aqui. Então, gente, quando a gente fala de psicologia social, né, dessas origens, a gente tem um ponto aqui que foi aquela questão do Leon, como ele está falando de psicologia das multidões, mas isso ainda no final do século XIX, lembrando que ele não era psicólogo, né? Então ele é cientista social, e na psicologia em si, vão se desenvolvendo duas vertentes. Em que a gente vê aí uma psicologia, né? A matriz franco-germânica e uma matriz, vou botar assim, norte-americana, anglo-saxão, né? Dentro dessas duas vertentes, entender que aqui a gente tem origem na Europa, né? Quando tanto germânica teve na Europa, e aqui, obviamente, os Estados Unidos, a gente vai ter essas vertentes muito ligadas à filosofia da fenomenologia, algumas perspectivas, tá? Da psicanálise. Isso inicialmente, tá, gente? A gente está falando do início do século XX. Isso meados, né? A gente vai pensar em 1940, 1950. E aí a gente tem também uma matriz americana que está mais focada numa compreensão positivista. O que isso, enquanto origens, tá, gente? O que a gente vai vendo esse desenvolvimento acontecer? A partir disso, vão surgindo outras vertentes, não só da própria fenomenologia, da psicanálise, mas com outras compreensões paralelas, tá? Que é o que a gente vai ver hoje. E aí a gente vai ter uma especificidade já nos meados, né? Ou seja, nos meados do século final, na verdade. Já passando esse início do século XX, já mais para a década de 1970, 80,
em que essa psicologia social latino-americana já vai ter uma outra vertente que vai ser uma base mais, que a gente vai chamar aqui de tópico histórico. Não significa que uma coisa anula a outra, como eu falei para vocês já na semana passada. Lá nos congressos, nos eventos da GRAF, a gente vai ter todas essas vertentes aqui, tá? Vocês vão ver psicologia social mais ligada à fenomenologia, alguma psicologia social mais ligada à psicanálise, também referência à psicanálise, psicologia social, uma matriz, né? Latino-americana, a gente vai ter um quantitativo maior essa matriz latino-americana, que começa com essa visão histórica, mas dessa histórica surgem outras visões, ou uma só histórica ligada à concepção da psicanálise, filosóficas, né? A filosofia contemporânea, filosofia crítica, como citando o Foucault, Judith Butler, enfim, tá? Então, se vocês olharem, a gente tem como origem, né, tanto um olhar mais da fenomenologia, falando lá do século XX, traz isso para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo isso se chama matriz germânica, mas isso vai para os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, dentro dos Estados Unidos, a gente vai ter uma perspectiva bem positivista, que não dialoga com essa visão tanto da fenomenologia ou de uma psicologia com um olhar mais no campo do grupo, né? A matriz norte-americana já vai ter mais um olhar positivista, né? Mais do quantitativo, da análise quantitativa, da estatística, enfim. Enquanto pesquisa social, né? Enquanto pesquisa social. Ficou um pouco mais claro, gente? Deixa eu colocar aqui. Ficou um pouco mais claro, gente, só para ter um pouco dessa compreensão. Que eu ajeito aqui. Ficou sim, professora. Só uma dúvida que a minha internet caiu na hora que a senhora estava falando. A franco-germânica vai ter essas bases na fenomenologia e na psicanálise, é isso? São origens. São as vertentes delas. Elas vão ser as origens, vamos dizer assim, né? Prioritariamente na fenomenologia. Não que vai se dizer, a gente vai estudar então na psicologia social que é a fenomenologia, é a psicanálise ou é o positivismo, né? Numa vertente mais comportamental. Hoje em dia, principalmente no Brasil, que a gente tem uma influência prioritária aqui dessa psicologia latino-americana, isso se ampliou. Falando de hoje, né, na atualidade. Mas se a gente for falar de origens mesmo, de matriz, quando é que começa essa discussão, começa ainda dentro das ciências sociais, como a gente viu aqui, e a partir disso começa a se desenvolver duas vertentes do que a gente vai chamar, né, de estudo social, então, dentro da psicologia. Uma vertente lá do Kurt Lewin, né, dentro de uma perspectiva mais da fenomenologia, principalmente dessa compreensão de campo, de grupo, né, aqui, e também uma outra vertente já mais norte-americana ligada ao positivismo aqui, que vai estar falando dessa concepção de social, mais nessa interação causa-efeito, relação com o ambiente e principalmente da pesquisa quantitativa, né, dessa pesquisa social que a gente vê da estatística, de questionários fechados, análise de dados nesse sentido. Isso enquanto origem, né? Matrizes ainda. Entendi. Entendeu? Se a gente for falar lá de onde veio. Mas mais para a atualidade é uma loucura, assim, são várias vertentes. A gente sempre tem que ir olhar e dizer assim, vamos ver lá no resumo do artigo, deixa eu ver quais são os referenciais que ele está utilizando para essa pesquisa, né?
Tá. Não sei se ficou um pouco mais claro. Vai ficando mais claro, né? Como a Joane fala, ao longo do caminhar, né? Porque nesse início realmente dá um pouco dessa. É a Joane que está falando, né? Sim, sou eu. Tá, né? Porque não tinha aparecido aqui, agora que eu mudei, eu vi. Tá bom, professora, obrigada. Então, como tu mesmo está falando, esse início é um pouco confuso mesmo, porque é quase é uma outra área do conhecimento, a psicologia social, porque vocês veem que vira várias perspectivas teóricas. Então vamos falar do ser social, beleza, vou utilizar meu referencial de social, então a partir lá dessas matrizes, não, vou utilizar um referencial de social, pensando que para estudar o social eu preciso de análises mais quantitativas, epidemiológicas, enfim, né? Ou eu já vou trazer uma coisa que começa a surgir, que a gente vai ver agora nos slides, no Brasil, a partir da década de 70, 80, essa discussão mais sócio-histórica. Então, eu tenho que analisar o social, mas a partir da história daquele grupo, a partir das condições sociais a qual aquele grupo está lá, né? Quais são os problemas sociais, ao invés de só analisar comportamento de grupo, não que isso seja menor, tá, gente? Ou de só analisar questões de relações de causa e efeito, o ambiente e interferência, como é que esse ambiente se produz, o comportamento social, enfim. Mas pensar também em todas aquelas discussões que o Le Bon começou aqui, né? Que é o que a gente vai ver agora, né? Vai se focar um pouco mais para essa. Então, a gente tem essas origens, né? E o que tem bem mão de professora, né? Toda suja. A gente tem essas origens e o que isso vai, como é que vai caminhando então a psicologia social a partir daí? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só ajeitar aqui. Mas está dando para mim ver, né? Tá. Então, o que acontece, né? Aqui a gente já entra um pouco nas discussões da psicologia social no Brasil, tá? Então, a gente tem essas matrizes, essas duas vertentes, inclusive, são muito fortes ainda, tanto na Europa, apesar de ter vindo uma migração, né? Como vocês viram na história, essa visão mais ligada com a filosofia dentro da psicologia social na Europa, principalmente, não, quando a gente fala na Europa, a gente acaba resumindo, né, gente, que a Europa é enorme, para dizer que toda a Europa tem uma matriz dessas filosofias mais fenomenológicas. Mas só para dei uma grande generalização bem radical, mas é só para ficar um pouco mais claro, né? Nos Estados Unidos, a gente vê essa matriz americana também ainda forte, né? E no Brasil, a gente vai ver uma psicologia social muito ligada a essa perspectiva socio-histórica, tá? Decorrente do nosso processo histórico mesmo no Brasil, enquanto produção de conhecimento da chamada psicologia social. Então, quando é que no Brasil vai se discutir a psicologia social? E tem vários pontos aqui, deixa eu ver nosso horário, tá? Para a gente pensar que as discussões, né, a gente vai falar aqui, também perpassaram algumas questões preconceituosas, enfim, mas vamos por partes, né? Então, a psicologia social no Brasil tem início enquanto campo de estudo, tá, gente? Ainda não com o nome psicologia social brasileira. Esse nome psicologia social brasileira, psicologia social no Brasil, começa a se fortalecer já mais mesmo para meados do século XX, tá? Mas lá no início do século, em 1900, existiam alguns estudos do Nina Rodrigues, e eu falo com dor no coração deste ser humano, vou já explicar por quê, que estudavam, né, traziam perspectivas. O Nina Rodrigues era psiquiatra, enfim, e ele começava a trazer estudos etnopsicológicos, ou seja, uma visão pautada em discussões, ele é muito discutido também na antropologia, nas ciências sociais, né?
esses estudos que o Nina Rodrigues produz eram estudos extremamente... Tem um termo que a gente usa, me fugiu totalmente da cabeça. Quando a gente discute raça e identidades sociais, né? A gente, no histórico da concepção de raça, na história, né? Quando é que se constrói essa noção de raça, a gente fala dele. Mas, vamos lá, extremamente preconceituosos e... Meu Deus, fugiu totalmente a palavra agora. O animismo... Xenofóbico, professora? Pois é, não é xenofóbicos exatamente. Eu não sei, então. Não é excêntricos também. Ai, meu Deus. Eu vou lembrar e depois eu falo para vocês, nem que seja na aula que vem. O animismo fetichista dos negros africanos e as coletividades chamadas de anormais, ou, né, como coloca lá Platini, nos estudos, enfim, o Nina Rodrigues, né, vem com essas discussões, essas discussões em que se compreendia que a negritude, a população negra e as origens afros, elas eram elas eram o motivo do Brasil ser pouco desenvolvido. E isso eram teorias, gente, científica, era surreal. O Nina Rodrigues, ele vai estudar na Europa, isso aí tem uma discussão dentro das ciências sociais, com antropólogos, enfim, que tinham, né, não só dentro da sociologia brasileira, mas também dentro da antropologia, essa visão que determinados grupos sociais, determinadas raças, tá? Eu teria que depois discutir o conceito de raça, mas aí vira outra aula. Elas eram menos qualificadas, elas tinham problemas de inteligência, problemas genéticos, coisas surreais. E aí dá para entender por que, infelizmente, até hoje tem gente que reproduz esses discursos, porque, por isso que eu digo, a gente sempre tem que olhar para a história, aquilo que a gente discute como algo naturalizado, em algum momento surgiu, né? Então, historicamente, alguns sociólogos e antropólogos, brasileiros inclusive, iam estudar na Europa e traziam essas concepções, migravam, voltavam para o Brasil, né? E discutiam, falavam que, na verdade, os negros, as negras, né, as populações afro que migraram para o Brasil, esse processo de mestiçagem, que era o termo que eles utilizavam anteriormente, ou seja, né, de brancos que casavam, que se relacionavam com índias e índios, com negros e negras, gerava, na verdade, essa mestiçagem existente no Brasil, era o que prejudicava o nosso desenvolvimento social, né? Coisas absurdas. E isso se trazia como um estudo, né, social, psicológico, né, que aqui surge aqui, né, nesses referenciais como os primórdios de uma psicologia social, porque o Nina Rodrigues era psiquiatra e começa a tentar compreender, mas com uma ponte também nas ciências sociais, enfim, e traz essas concepções. Eugenia, lembrei, estava fugindo. Essas concepções de uma teoria bem focada no eugenismo era necessário, então, evitar essas relações entre raças. E até um processo de embranquecimento do Brasil. Né? Olha só, e que nada é por acaso, que infelizmente, anos e anos depois, quase um século, mais de um século depois, a gente vê ainda esses discursos se reafirmando. E aí esses materiais etnográficos, né, que eram... Etnográficos é um termo que é muito utilizado na antropologia, enfim. Eu vou fazer uma etnografia, então vou estudar a cultura e o comportamento e as ações e o agir daquele povo, daquelas pessoas, daquele grupo social. Recolhidos a partir de observações muito precisas, são interpretadas também no âmbito de uma psicologia clínica, tá? Mas com uma ponte na psiquiatria, tá, gente? Porque o Nina Rodrigues era psiquiatra. Nina Rodrigues considera os problemas da integração das populações europeias às advindas da diáspora africana, que, segundo ele, constitui o principal obstáculo para o progresso da sociedade global, tá? E principalmente para o Brasil. Né? O que me deixa triste, porque o Nina Rodrigues é o nome de um grande hospital em São Luís do Maranhão, que é uma região que tem todo um histórico de uma grande população
afro, né? População negra. E aí eu fico, meu Deus, como é que botaram o nome de um hospital numa cidade como São Luís, que tem E a uma riqueza. hipocrisia, né, professora? Que ele veio falar de psicologia social, excluindo parte do social. Tipo, Era e aí essa, que tá acontecendo? essa é a grande questão, Joane, né? Como eu falei lá no início, a discussão da psicologia social nem sempre foi problematizando, desconstruindo, Aham. falando, né, sobre o que era até a década de 90 chamado de minorias, que vocês até falaram no chat na primeira aula. Eu disse, olha, gente, não é bem minoria, hoje em dia a gente sabe que, na verdade, o que é chamado de É, minoria, né? maioria. Exatamente. Mas, infelizmente, como origem de outras disciplinas, gente, né? Não significa também que não presta, era horrível. Isso é um processo histórico da própria construção do conhecimento, né? Como, por exemplo, a psicologia organizacional do trabalho. As origens da chamada psicologia industrial, vocês vão ver, acho que é no sexto, que é a psicologia organizacional do trabalho, quinto ou sexto. As origens da psicologia, chamada de psicologia industrial, foi uma psicologia, né, contratada para controlar os trabalhadores, para fazer com que eles fizessem aquilo que na época não era chamado empresários, né? Porque a gente está falando lá da época do toyotismo, fordismo, enfim, que os donos das indústrias e das fábricas criassem, olha, preciso de psicólogo aqui para me dizer como é que eu controlo essa galera, como é que essa galera aqui trabalha mais em menos tempo, né? Então, nem sempre se teve essa. Então, na história da A noção, produção, né, professora? Esse é, senso Entendi. e se achava que era uma psicologia comprometida com as relações de trabalho naquele momento, né? Que também nem era o termo relações, com as relações industriais, enfim. E da mesma forma, a gente vê isso acontecendo nas origens, nos primórdios, do que ainda não tão denominado como psicologia social, mas já com esse olhar, né? Ah, vamos discutir o social. E aí ainda era um olhar de um social cheio de eugenia, né? Não, Social olha, elitista, né? Que a gente vê que ele priorizava uma, como é que fala? Aristocracia, falava, né, na época. sim, exatamente, exatamente. Então, tem essas questões. Mas, né, então a gente vai. Mas o que que acontece? Antes da gente falar do Haroldo Rodrigues, senão a gente faz um pulo, né? Então a gente sai lá do início do século XX no Brasil e de repente a gente já está na década de 70, 80. Então, nas últimas décadas, a psicologia social brasileira, segundo Irã Pinel, foi marcada por dois psicólogos bastante antagônicos. Mas antes da gente chegar no Haroldo Rodrigues e na Silvia Alane, eu quero fazer um pouco dessa história, né? Porque o Haroldo Rodrigues e a Silvia Alane já chegam também para discutir essa psicologia social brasileira, que também é como se fosse a matriz, né? Aqui a gente falou da matriz da psicologia social no mundo. E agora a gente vai ver uma matriz da psicologia social no Brasil. Que aí eu também posso aproveitar para botar, se der tempo, ali no quadro. Nesse período, o que que acontece, né? Ou seja, né, a gente vai ter psicólogas e psicólogos, a gente tem um desenvolvimento da história da psicologia no Brasil muito focado na clínica, né? Enfim, como a própria história da psicologia e tudo mais, em geral. Se desenvolve também a questão da psicologia na educação ao longo desse momento. Aí vamos pensar do início do século XX até a década, vamos pensar na primeira metade, né? Até a década de 50, né? E a gente tem quem são os psicólogos e psicólogas sociais que vão falar de psicologia social. Então, normalmente, assim como acontecia antes, continua acontecendo, eram psicólogas e psicólogos que iam para os Estados Unidos ou para a Europa fazer suas pós-graduações e traziam essas noções, seja de uma vertente mais da fenomenologia, de uma matriz norte-americana, enfim, concepções de grupos e tudo mais, para o Brasil. Mas com foco muito estudando essas relações do pensamento social, do agir e do sentido social, da compreensão de grupo, de campo, dinâmica de grupo, enfim, né? Quando é que muda um pouco essa chave no Brasil? O Haroldo Rodrigues, ele vem de uma vertente, então lá, deixa eu ver aqui se tem
Aqui. Aqui já está no que é psicologia social. Vou deixar isso aqui para as próximas aulas, que a gente vai falar um pouco mais da psicologia social no Brasil, tá? O Haroldo Rodrigues, ele vai trazer uma visão ainda, né, nessa primeira metade, no final da primeira metade do século no Brasil, né, ainda, né, 40, 50, enfim, ele vai trazer uma visão, né, um ponto de vista mais empirista, e ele adota uma abordagem mais experimental cognitiva para analisar, como, por exemplo, a análise de propagandas ou até o desenvolvimento de propagandas. Vou fazer um outro ponto, né? Quando ele fala do desenvolvimento de propagandas aí, quando se fala em campanhas publicitárias, em marketing, não só agora, né? Mas lá nesse período, década de 40, 50, existia uma discussão junto com a psicologia, de chamar a psicologia, não necessariamente só vista como psicologia social, com esse termo, para que se fizessem, por exemplo, estudos de grupo, para eu ver como é que aquele grupo reagia a uma determinada campanha publicitária, antes de eu lançar aquela campanha, né? Ou para fazer rodas de conversa, grupos focais, tá? Rodas de conversa não era um termo utilizado naquela época. Aí você montava um grupo, pedia para todas aquelas mulheres experimentarem aquele batom. E aí você ia anotando, né? A psicóloga ou o psicólogo ia anotar quais eram as reações, as avaliações. Isso existe até hoje, tá, gente? Então, tem várias vertentes. Esse era um ponto, porque também trabalhava muito na concepção de eu aplicar questionários, avaliar reações, né? O que cada uma falava. Por exemplo, essa coisa do batom é porque eu lembrei de uma série da Netflix, que hoje em dia ela é antiga, né? Enfim. Mad Men, não sei se alguém já assistiu, que conta a história de um grande publicitário norte-americano, acho que tem 10 temporadas, e mostra todas essas mudanças sociais nos Estados Unidos, mas sempre dentro de uma agência de publicidade, né, tendo como o personagem principal é o Don Draper. E aí mostra um pouco disso, né? Como é que acontecia o marketing, a mudança da campanha publicitária da época que era desenhada para a época que já tinha fotografia, como era feito um estudo para saber se aquele batom, ou se aquele alimento, ou se aquela bebida ia ser interessante, enfim. Não só na propaganda, tá, gente? O Haroldo Rodrigues, então, ele vai ter um foco mais experimental cognitivista, no sentido de quê? Como é que ele vai pensar a psicologia social? Entendendo o indivíduo e a sociedade. Então, como é que esse indivíduo, né, sofre interferências desse ambiente, né, no seu comportamento? Não numa visão unicista, assim, de causa e efeito do João, da Maria, do Pedro, do Paulo, da Amanda, enfim, mas tentando falar de uma compreensão do social, então, que comportamentos sociais influenciam diretamente o comportamento individual, tá? Estou dando uma resumida. Num segundo momento, né? Então, a gente tem por muito tempo essa visão de psicologia social focada numa análise mais cognitiva e experimental, que a gente vai falar, né, que a gente vai falar do Haroldo Rodrigues na próxima aula, amanhã, no caso. Acho que na próxima aula, parece que daqui a não sei quando, amanhã, no caso, para a gente falar um pouco mais aprofundadamente. Que aí ele vai trazer... Quer falar? Alguém? Que aí ele vai trazer essas discussões, e aí a gente vai ver aquilo que a Rosiane Neves tensiona um pouco, que ela fala assim, em algumas vertentes de psicologia social se fala só do indivíduo e sociedade, e não se discute a sociedade em si, né? Essa foi um bom tempo, e ainda tem até hoje essa vertente no Brasil. O que muda, né, de se discutir essas visões no Brasil, que tinha ainda uma influência muito grande dessa perspectiva maior do Haroldo Rodrigues, vai ser a Silvia Alane, né? Que aí, vamos dizer assim, surge a psicologia sócio-histórica, né? Essa psicologia social que depois se transforma numa compreensão de psicologia social da América Latina, em que compreende se todo ser é um ser social, a gente tem que entender o que tem de social, o que é o social no Brasil.
ao invés de só entender essas relações entre indivíduo e sociedade, mas o que é essa sociedade. E a Silvia Alane tem um viés marxista, então ela vai adotar uma linha marxista e sócio-histórica. Aqui a gente já fala, né, um pouco mais de quem são as vertentes, né? Então, assim, ela vai ter conhecidos discípulos da psicologia como a Ana Bock. A Ana Bock é aquela, não sei se vocês chegaram a ver lá nos primeiros períodos, mas para quem é do curso de psicologia não vê muito, que é o Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, que é organizado pela Ana Bock, né? Que é um livro de psicologia, na verdade ele é um livro de introdução à psicologia, que a gente trabalha mais quando a gente tem que falar de psicologia em outros cursos, né? Ou então no primeiro período mesmo, para compreender o que é a psicologia. Quer falar, Tiago? Foi só o áudio que abriu sem querer. Opa, andou aqui. Deixa eu voltar aqui. A grande questão que a Silvia Alane, a gente também vai ver a Silvia Alane, tá? Então a gente vai falar um pouco do Haroldo Rodrigues amanhã, e aí na semana que vem acho que a gente fala da Silvia Alane. Eu não sei se a gente vai trabalhar o Haroldo Rodrigues só em uma aula, mas aí eu vou pontuar para vocês e mando o texto também. A Silvia Alane, aí ela já vem, né, essa mudança de olhar a partir da década de 70 e 80. Porque nessas discussões, principalmente do que acontecia, né, nesse momento histórico mundial, ou seja, toda a discussão da contracultura, de contestar determinados padrões e valores, né, do que estava sendo colocado sempre como a gente tem que repetir os modelos. Isso é uma mudança filosófica, social, histórica, né, do chamado movimento da contracultura pós-guerra do Vietnã, final da década de 60 para os anos 70, contestações dos comportamentos, da concepção da própria movimento, não só do movimento hippie, mas de todas essas discussões do que a gente está considerando como certo e errado, normal e anormal, enfim, aí surgem Pierre Bourdieu nas ciências sociais, o Michel Foucault na filosofia, e isso vai vindo também para a psicologia. E aí a Silvia Alane, trazendo essas discussões, começa a contestar também e fala assim, tá, a gente está um tempão no Brasil se utilizando de perspectivas teóricas e de uma visão, primeiro de uma perspectiva teórica europeia ou norte-americana. A gente não está produzindo o nosso próprio conhecimento, a gente está importando teorias e aplicando essas teorias como se a nossa realidade cultural, inclusive, fosse igual à dos Estados Unidos ou da Europa. Então, a gente tem que começar a rever isso. É uma primeira problemática que ela traz, baseada numa perspectiva sócio-histórica. Então, antes da gente discutir a relação entre indivíduo e sociedade, a gente tem que entender que sociedade é essa, o que é a sociedade brasileira e como é que se construiu ao longo da história, por isso que é sócio-histórica, essa visão de sociedade brasileira, como concepções, como a gente falou, de raça, gênero, violência, enfim. Então, a forma como eu estudo, eu vou olhar para o fenômeno, vamos chamar assim, né, da violência no Brasil, vai ser igual ao fenômeno da violência nos Estados Unidos? Não. Então ela começa a contestar isso. O que hoje a gente vai chamar, ela não falava nesses termos, mas o que hoje se fala muito da gente pensar em perspectivas decoloniais, ou seja, né, olhar para a nossa realidade, estudar a partir da nossa realidade e buscar autores que falam da nossa realidade, né? E a outra coisa que ela também vai discutir em vez de a gente estar estudando indivíduo e sociedade como o que é um pensamento social, o que é um sentir social, né, uma ação social, o que é um grupo, como se estuda a dinâmica de grupo, ou seja, ela está fazendo críticas não só à visão norte-americana, mas uma visão mais franco-germânica. Ela diz que a gente tem que estudar os nossos problemas sociais. Como é que a gente se chama de psicologia social e não vai estudar a miséria? E não vai estudar a fome, né? E não vai estudar a violência contra a mulher no Brasil, a concepção de mulher brasileira, né? Então, é aí que
começa, então, a se desenvolver essa outra visão teórica de psicologia social, tá? No Brasil e que se expande para a América Latina, né? Ela também foi uma das, não só inaugurou, né, mas fala também, ela também foi presidente da Abrapso, enfim, né, que eu já falei para vocês, que é uma associação de referência de psicologia social no Brasil, tá? Nas próximas aulas, a gente tem 10 minutinhos, a gente vai falar do Haroldo Rodrigues, então vai entender o que ele está falando sobre... Então, o que é essa perspectiva do Haroldo Rodrigues, muito tempo... não que muito tempo utilizada, porque ela é até hoje utilizada. Então, uma coisa que é importante, gente, até hoje, na psicologia social, reforçando, acho que eu falei 20 vezes já para vocês isso, todas essas perspectivas teóricas estão presentes, não tem uma certa e uma errada, na minha visão, tá? Assim como eu falo na psicologia em geral, não tem, qual é a melhor abordagem? Não tem, gente. A abordagem é aquilo que você se afina enquanto a sua concepção de ser humano. Então, eu tenho uma determinada concepção de ser humano que a abordagem centrada na pessoa compôs exatamente, né, dialogou exatamente como eu compreendo o ser humano e a prática psicológica. Uma outra pessoa vai se afinar com a comportamental porque tem a ver com a forma como ela compreende o ser humano, como ela entende, né? E vai se afinar, e assim como com a psicanálise, com a Gestalt, enfim, e assim sucessivamente. Com a cognitivo comportamental, né? Com a logoterapia, que é muito forte lá em São Luís, no Maranhão. É a mesma coisa na psicologia social. Não vou dizer o que é certo e o que é errado, né? A minha perspectiva dentro da psicologia social sempre foi sócio-histórica, com o pé na psicologia social crítica. A gente vai, isso aí são as cenas do próximo capítulo. Mas não significa dizer, então quem está estudando baseado numa visão mais do Haroldo Rodrigues está errado, é ruim. É a minha perspectiva, tá, gente? A minha visão. Eu acho que na área do conhecimento, é óbvio que eu posso ter uma compreensão, e aí eu posso achar, eu acho que seria interessante estudar mais isso aqui, ficar. Quem vai estudar só uma psicologia social quantitativa não vai explorar determinadas coisas, mas aí é totalmente diferente de eu dizer que presta ou não presta. Então, isso é muito importante. Dúvida, gente? Não, professora, tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Eu vou, então, mandar para vocês hoje... Cadê? O material do Haroldo Rodrigues. Eu tenho só que confirmar se tem esse primeiro... Opa! Um dos primeiros capítulos, porque um dos livros dele não tinha em PDF. A Társila também estava sem ele, tá? Mas se eu não conseguir encontrar, eu passo um capítulo do outro livro dele, tá? Só para vocês se apropriarem e entenderem o que o Haroldo Rodrigues fala, né? Não é só a professora que está falando pelo Haroldo Rodrigues. Então, qual é a visão, o que ele está discutindo, assim como a gente vai falar da Silvia Lani na semana que vem, tá? Para poder compreender essas vertentes no Brasil, para depois a gente falar mesmo da psicologia social atualmente, representação social, construtivismo, enfim, coisas assim. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, tá? Como é que eu vou uma turma me deu uma sugestão de eu fazer a frequência, como eu falei, eu sempre estou fazendo a frequência pessoal, assim, a minha frequência para eu ter algum controle, para eu tirar foto do chat. A questão aqui no chat, às vezes, só tem o primeiro nome de vocês, né? Então, não sei se tem alguém que tem nomes repetidos. Se tem 2 Thales ou 2 Tiagos, alguma coisa assim, enfim. Quem é que está aqui? Ana Rosa Silva, Carolina Farias Pinto, Anderson, Stephanie Castro, Joane Martins, Thales e Tiago. Que aí eu já... Deixa eu tirar. Me baseio.
Então é isso, gente. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Pelo chat também. Então é isso, gente. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário e aí a gente dá continuidade agora falando mais do Haroldo Rodrigues. Qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail também, alguma dúvida, enfim. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã. Bom resto de dia para a senhora. Obrigada para vocês também. Tchau.